O Agenda Econômica está de volta. Hoje nós estamos analisando aqui a rotatividade do mercado de trabalho no Brasil. Nosso convidado é Silvestre Prado. Ele é coordenador de Relações Sindicais do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Eu tive observando nesse estudo, Silvestre, que a demissão sem justa causa, né, motivada pelo empregador, ela, embora tenha caído no seu volume absoluto, ela ainda é a maior causa de desligamento no Brasil. Qual é o comentário que você pode falar sobre isso? Então, primeiro, isso demonstra que nós não temos no Brasil uma legislação ou um mecanismo que iniba a demissão imotivada, que é o que está, por exemplo, na Convenção 158 da OIT, que é uma das questões, né, que contribuiria muito se ela fosse ratificada para o enfrentamento dessa questão da rotatividade no nosso mercado de trabalho. Ela é vigente na maioria dos países hoje? Boa parte. Os países, obviamente, que são signatários, né, que ratificaram, etc. O Brasil ainda... O Brasil ratificou, mas renunciou lá no final dos anos, não sei se não me falha a memória, foi em 1997, ainda no governo Fernando Henrique. Então, qual é a possibilidade de nós voltarmos a ratificar e de implementá-la também? Então, isso está na agenda das centrais sindicais e também está como uma das propostas nesses materiais ou nesses livros que o DIEESE tem produzido. É um tema em debate aqui no Congresso. E é um tema em debate, exatamente. Né? Então, voltando à demissão sem justa causa, quer dizer, isso primeiro tem a inexistência de um mecanismo, né, que iniba, né, e insisto, a Convenção 58 seria um desses mecanismos, porque não significa que a empresa não possa demitir. Significa que você teria alguma inibição nesse aspecto e a empresa não... Para fazer uma demissão, ela teria que ter justificativas de ordem financeira e econômica. Olha, ou crise, por exemplo, então a empresa está justificando. Isso pressupunha, por exemplo, uma negociação com o sindicato quando se tratasse de demissão. Estou falando de uma ou outra demissão, mas demissão em massa, por exemplo, vai demitir, sei lá, X trabalhadores ou coisa do tipo. Isso pressupunha uma negociação com o sindicato. Negociação, né? Que não houve, por exemplo, na indústria automobilística, que mesmo tendo sido alvo de desoneração, elas continuaram demitindo. Sim, né? Que é o que está falando descumprindo hoje. O trato. Né? E hoje, por exemplo, você tocou na indústria automobilística e a gente tem visto em vários cantos do Brasil onde você tem planta automobilística um processo de... Não é demissão propriamente, mas é o chamado layoff, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Certo. Né? Então, para o trabalhador é um desastre. É um desastre, né? Quer dizer, porque você suspende... Aí depende do tipo de acordo que se faça, né? Porque normalmente, pelo menos nas montadoras, esse tipo de acordo é feito com o sindicato, né? Quando se trata de layoff, quando se trata de redução de jornada de trabalho com a redução proporcional do salário, assim. Enfim, eu estou falando dos diversos mecanismos que existem e que são lançados mão nesses momentos de dificuldades, como dizem que está sendo passado agora pelas indústrias automobilísticas no Mas Brasil. Em muitos setores, Silvestre, isso é decorrente de efeitos dessa crise internacional, dependendo do ramo, né? Nós poderíamos afirmar que no caso brasileiro, que diferentemente dos países europeus que estão demitindo em massa, como a Espanha, como mesmo Portugal, a França, a Grécia, uma tragédia para o trabalhador. No Brasil, os efeitos dessa crise teriam sido minimizados. É um debate importante. Há, de fato, proteção pela política de seguro-desemprego e outras a esse trabalhador demitido no Brasil? Eu acho que o Brasil tem... Isso aí está interessante, porque se a gente olhar o que tem acontecido no mundo e particularmente na Europa, que é um dos centros da crise, né? Nós, no Brasil, nesses últimos anos,
temos vivido, digamos assim, nós estamos na contramão nesse sentido. Processo inverso. Processo inverso. Expansão do mercado de trabalho. Expansão do mercado de trabalho. E expansão dos direitos sociais. Também. Exatamente. Expansão do mercado de trabalho, expansão dos direitos sociais, manutenção da legislação de proteção social, o caso das domésticas que você citou que é uma expansão. Aí, que é uma expansão, enfim. Então, é nesse sentido que eu estou falando que a gente está licença maternidade. Exatamente. Também. Tem um conjunto de regras, né, digamos assim, e de políticas públicas de proteção social, vamos dizer assim. Mas você não vê que há uma permanente investida contra a CLT que vem lá da era Vargas? Então, aí tem uma disputa posta na sociedade, que na raiz disso está a disputa da questão distributiva, que é o nosso, eu acho que é o grande desafio nosso do Brasil, que é pensar como é que a gente constrói uma democracia e constrói uma sociedade mais avançada que tenha preservado esses direitos, tá certo? Com redução da desigualdade. O que a gente vê no mundo e em vários países é exatamente um processo de acentuado, né? Mesmo naqueles países que já tiveram, ao contrário de nós, há 50, 60 anos atrás, um processo de avanço, de ganhos sociais, de proteção. O estado do bem-estar social. Exatamente. Está sendo demolido hoje na Europa. Que está sendo destruído. Destruído, dependendo do país, mas é um processo de destruição desse estado. E eu acho que isso é importante no Brasil. Nesses últimos anos, nós vivemos exatamente na contramão e de forma positiva, que nós tivemos um processo de enfrentamento e de manutenção e muitas vezes de expansão dessa legislação mais protetora. E com a valorização do salário mínimo e ganhos salariais na média. Exatamente. Uma dessas políticas públicas é exatamente o salário mínimo. O que ocorre, que efeitos tem essa chamada flexibilização contratual para que a rotatividade seja tão alta ainda no Brasil? Então, o Brasil tem um mercado de trabalho. Primeiro, acho que quando nós estamos falando de rotatividade, nós estamos falando de pessoas e trabalhadores que estão no mercado formal de trabalho. No formal. Né? Agora, nós temos um grande desafio ainda em termos de mercado de trabalho, que é a chamada informalidade. Nós temos aí em torno de 40% da nossa mão de obra que ainda está na informalidade, ou seja, não tem nenhum tipo de proteção, seja do ponto de vista da legislação, seja do ponto de vista das convenções, os acordos coletivos de trabalho, que é um instrumento de garantia de direitos e de conquistas que os trabalhadores e todo o sistema capitalista têm. Né? Mas no mercado informal, a rotatividade é descontrolada e muito pior. Então, aí que eu quero falar, eu acho que a rotatividade, aí para dizer o seguinte, a flexibilidade do mercado de trabalho brasileiro, que embora você tenha essa legislação, permite fazer isso que nós estamos assistindo, quer dizer, você ter setores de atividade econômica que roda 60%, 45%, 60%, 70% da mão de obra no ano. Né? E isso tem um rebatimento... Quais setores? Construção civil, comércio, turismo e hospitalidade, agricultura. Aí, claro, nós temos que levar em consideração que você tem especificidade desse setor. A agricultura é predominantemente informal, né? O pouco que tem de assalariamento formalizado... É a menor parte. É a menor parte do emprego na agricultura. Mas o que eu queria chamar a atenção é que no caso da agricultura você tem uma das características que é a sazonalidade. Né? Dependendo do setor. Exatamente. Assim como a construção civil. Canavieiros, né? por exemplo. Mas, por exemplo, a construção civil tem uma coisa que nós temos lá, isso está na legislação brasileira, que é o chamado contrato de experiência. Ou seja, o trabalhador tem que ter ali durante 90 dias, se aprovado esse contrato, ele permanece, caso contrário, ele é dispensado e não tem os seus direitos, né, por conta da própria legislação nesse período. Isso facilita descartar. Então, isso, exatamente. E o que a gente percebe, e nesses estudos tem muitas indicações e pistas em relação a isso, é que isso muitas vezes é utilizado como um mecanismo para rodar, porque você não tem custo de demissão. Você não formaliza o trabalhador. Agora, vamos falar um pouco, Silvestre, sobre as políticas que vocês propõem para o enfrentamento dessa rotatividade. Por exemplo, o que vem a ser a proposta do adicional de rotatividade? Ela é uma delas? Então, aí, nesse estudo em particular, nós temos, digamos assim,
a ideia de apresentamos algumas, o movimento sindical, enfim, as entidades sindicais apresentaram propostas em 3 âmbitos. Proposta no âmbito da negociação coletiva, que é negociar, aí é uma negociação direta lá entre o sindicato e a empresa ou o sindicato patronal, negociar mecanismos de controle ou de redução das taxas de rotatividade. Isso é um dado. Tá? Aí você tem também a proposta no âmbito legislativo, que seria o quê? Criar uma legislação, não no sentido de acabar com a rotatividade, não se trata disso, é simplesmente ter um processo que restrinja, né? Ou seja, traga para patamares mais civilizados, né? As taxas de rotatividade. E tem um terceiro âmbito que a gente está discutindo, que são no âmbito das políticas públicas. Então, por exemplo, você ter mecanismos de política pública, sei lá, as empresas que têm uma taxa de rotatividade menor do que a média, ela teria algum tipo de benefício fiscal ou coisas para... Então, essa questão dos adicionais passa um pouco por aí também. Então, é você pensar as medidas nesses 3 âmbitos. Por quê? Porque não dá para tomar de forma, digamos assim, linear, porque você tem especificidades da rotatividade dependendo do setor. Né? Então, a ideia de se criar o que a gente acredita que, embora seja importante a negociação no plano local, você não consegue ter um processo de redução das taxas de rotatividade se não tiver mecanismo desse tipo, por exemplo, como a legislação. Nós temos observado aí um fenômeno interessante que é, a depender da idade, cresce o indicador de escolaridade no mercado de trabalho. Mas, para o público que é afetado pela rotatividade, a escolaridade tem algum grau de influência ou não? Olha, a rotatividade ela está mais concentrada, digamos assim, naquela parcela dos trabalhadores de remuneração menor e, portanto, de escolaridade menor. Né? Claro que isso aí tem que olhar de setor para setor, mas, de forma geral, você tem uma rotatividade, ela ocorre mais nesses segmentos da mão de obra, né? que tem uma escolaridade mais baixa e também um rendimento menor. E qual o impacto da lei do Simples no seguro-desemprego no Brasil? Já que as pequenas e médias empresas são grandes empregadoras. Então, a lei do Simples, eu acho que ela vem muito mais, e eu acho que é positivo, que ela vem mais no sentido de ajuda às micro e pequenas empresas, inclusive do ponto de vista, na medida que você facilita, né, facilita o processo de tributação, e não só isso, mas também reduz, né, com uma série de vantagens fiscais, isso tem deveria ter um rebatimento positivo do ponto de vista também da rotatividade, ou seja, no sentido de que isso fosse menor. Mas como você não tem, porque essas coisas não estão casadas, né? Olha, você tem, digamos assim, o exemplo, você tem essa vantagem fiscal, ou essa vantagem econômica, e isso deveria, ao você ter isso, você deveria melhorar ter uma contrapartida, melhorar o nível de emprego, ou reduzir a taxa da rotatividade. Mas isso não é o que acontece. O que acontece é o seguinte, isso, acho que os dados mostram isso, você tem uma maior formalização nas micro e pequenas empresas, também em razão dessas vantagens fiscais que são oferecidas pelo próprio governo através das políticas públicas para esse setor. Positivo. E aí é positivo. Bom, nosso tempo está se esgotando, eu gostaria de agradecer muito aqui a presença do Silvestre Prado, aqui conosco, as portas estarão sempre abertas aqui. Silvestre, ele que é coordenador de relações sindicais do DIEESE. Queríamos agradecer também a vocês de casa que nos acompanharam. Se quiserem nos mandar suas dicas, críticas, sugestões, pelo 0800 que está aí na sua telinha, 0800 61 2211, ou então se quiserem baixar para copiar este programa ou outros programas da TV Senado, está na sua telinha também, www.senado.leg.br/TV. Muito obrigado, Deus, pela sua audiência. Até o próximo Agenda Econômica. Tchau.